Bom dia, Gabriele. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Serginho. Hoje a gente vai trabalhar com geometria espacial, né? Vamos iniciar, né, a parte final desse ano. A gente iniciou lá no início do ano com a parte da circunferência, né? A parte da trigonometria, seno, cosseno e tangente dentro do círculo trigonométrico. Descobrimos as posições e os arcos dentro do círculo trigonométrico. Depois a gente viu a parte de matrizes e determinantes. Depois a gente também viu a geometria plana, com suas figuras lindas, o quadrado, o triângulo, o losango, o retângulo, o círculo e assim por diante. Vimos todas essas figuras aí e umas dentro das outras. É o que normalmente cai nos concursos, nos vestibulares, nos Enems da vida. Sempre caem essas figuras misturadas. Pois então, agora a gente está indo para o final do ano, né? E a gente vai ver a geometria espacial. Ela é extensa, né? Já vou dizendo para vocês. E dá tranquilamente para a gente trabalhar até o final do ano, né? Uma das figuras importantes da geometria espacial é o cubo. Depois tem uma figura também especialíssima, que também tem as características do cubo, que são todos os prismas, né? O prisma de base triangular, né? O prisma de base hexagonal também. E também tem outros prismas, né? Que nem uma caixinha de leite, que é um paralelepípedo, né? E também ela tem as características de prismas, que é o que a gente vai ver hoje. Além de tudo isso, nós vamos ver também, numa outra semana, as pirâmides, tipo as pirâmides de Keops, Kepler e Miquelinos, né? Mas as pirâmides são figuras espaciais também importantes, né? Depois nós vamos ver por último, os sólidos de revolução. O que são sólidos de revolução? Eles são os cones, os cilindros, né? A esfera é um cone de revolução. Por que revolução? Porque ele fica uma figura plana que fica se movimentando em torno de um eixo, ele transforma numa figura sólida espacial, né? Vocês devem estar pensando, pá, meu professor fala em espacial, o que significa isso? Bom, até agora a gente tinha visto as figuras planas que cabiam dentro do quadro aqui, né, na parte plana. Agora, no eixo X e Y, dentro de um plano. Agora a gente vai ver as figuras, claro, na forma de desenho, né, as figuras espaciais com um terceiro eixo, né? Na geometria analítica a gente chama de eixo X, Y e Z. Ele sai para fora, assim, né? Então seria uma figura espacial, tá? Dentro dessas figuras espaciais a gente vai trabalhar com área, que é plana, planificando as figuras. Também a gente vai trabalhar com o volume, que é o que vai dentro dessas figuras espaciais, né? Então, a gente sempre vai trabalhar com área e volume. Área lateral, que é a parte em volta, né, da figura. As bases, né, tem uma superior e uma inferior, né, no caso dos prismas. Vamos começar, então, com os prismas. As características dos prismas são os seguintes, né? Eles têm que ter uma base superior e uma base inferior iguais, né? Então, vou fazer exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho essa figura aqui, tá? Que é chamada de cubo. Ou seja, todas as arestas são iguais, né? E todas as faces, né, são iguais. Depois eu vou falar também sobre isso, né? Essa nomenclatura diferente que a gente vai começar a trabalhar agora com a geometria espacial. Temos também prisma de base triangular, né? Seria
mais ou menos isso aqui. Esses pontinhos aqui significam que é a parte interna que a gente não está enxergando. Um grande exemplo de prisma de base triangular são os telhados, né? Eles são feitos, tem um triângulo de um lado, um triângulo do outro, né? É um prisma, se tu virar ele vai ficar um prisma. O chocolate aquele também, eu até coloquei na entrada da turma 20, o chocolate também é de base triangular. Uma caixinha de leite, ó, chamada de paralelepípedo. Tá? Uma caixinha de leite também é um prisma. Né? Um paralelepípedo, né? Ou seja, ele não tem todas as faces iguais, tá? Mas as bases necessariamente têm que ser iguais. Para ser um prisma, as bases têm que ser iguais. Aqui é triângulo, os dois triângulos são iguais. Aqui são dois quadrados, são iguais, né? Aqui também dois quadrados são iguais. Um prisma de base hexagonal. Um prisma de base hexagonal. Seria isso aqui, ó. Uma caixinha de pizza também é um prisma. Só que de base octogonal, né? Ó, esse aí é um prisma de base hexagonal. As caixinhas de pizza, né? Que elas são assim. Acho que são mais ou menos assim. Agora, desenhando rápido, não vou conseguir fazer certinho. Elas são mais pequenininhas aqui, né? Seria, acho que vocês entenderam, né? Caixinha de pizza também é um prisma, só que de base hexagonal. E assim, qualquer figura, pode ser um trapézio também, ó, um trapézio, né? Essa figura aí é um prisma de base trapezoidal, né? Pode ser. Qualquer figura que tenha em cima igual e embaixo igual é uma... esse aqui, por exemplo, losango. Então, a característica dos prismas são essas, né? Todas as bases são iguais. E outra curiosidade, né, é que a área lateral, ou seja, aqui, ó, né, em volta dele é sempre um retângulo gigante, né? E como é que se calcula? Né? Eu vou mostrar para vocês depois. É sempre o perímetro da base vezes a altura. Para qualquer prisma, sempre o perímetro da base vezes a altura, tá? Ou seja, se tu pegar, né? Se tu pegar, por exemplo, esse prisma de base triangular, me lembrei agora do nome do chocolate, Toblerone. Se eu pegar esse Toblerone e abrir ele, ó. Ó, abri ele, eu joguei para lá, esse lado que eu joguei para lá. Ele vai virar, ó. Ele vai ficar assim. Se eu abrir ele vai ficar um grande retângulo, ó, aonde a parte de baixo é o perímetro da base. Tá? E vezes a altura do prisma, né? Então, a área lateral sempre vai ser, a área lateral de qualquer prisma sempre vai ser perímetro vezes a altura. Qualquer um desses aqui vai ser perímetro vezes a altura. Área lateral. A área da base, pessoal, vai depender da base, né? Nesse caso aqui, a base seria
um quadrado. Nesse caso, aqui a base seria um losango, e aí vem aqueles cálculos do losango lá para a área. Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Esse aqui é um hexágono, é um triângulo equilátero multiplicado por 6. Esse aqui seria a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, que é a área de um trapézio quadrado, lado vezes lado. Então, essas figuras aí, para calcular a base, sempre a gente faz como a gente fez até há pouco tempo, calculando as figuras na geometria plana, tá? Então, a área sempre vai ser isso aí. A área sempre da base sempre vai ser a figura da base. A área lateral vai ser um grande retângulo, onde um dos lados vai ser o perímetro e o outro vai ser a altura. O perímetro da base vezes a altura, tá? Bom, mas hoje, pessoal, eu vou me ater, né? Vou me dedicar mais ao cubo, né? Até coloquei lá um videozinho para vocês verem. Eu planifiquei o cubo, né? Inclusive ganhei um prêmio de vídeo, né? Concorrendo com todo o país com aquele videozinho, né? Abrindo o cubo na lousa, né? Eu fui tirando fotos, né? E abri o cubo na lousa. Até vou mostrar aqui, ó, para vocês esse vídeo. Vou colocar aqui para vocês assistirem depois de novo, né? O videozinho, onde eu faço essa planificação do cubo, né? Então, vou começar com o cubo. Então, esse aqui é o cubo, né? Ó. Esse aqui é o cubo, tá? Esse é o cubo, tá? Algumas nomenclaturas, tá? Esse pedacinho aqui é chamado de esse segmento de reta aí, né? Que vai desse vértice a esse vértice aqui, tá? É chamado de aresta, tá? Entendeu? Esse segmento de reta. Os vértices, eles sempre são representados pela letra maiúscula do alfabeto. Ó, D, vou botar aqui, E, A, B, C, D, E, F, G e H. Então, a gente tem 8, né? 8 vértices, né? Arestas, vamos contar quantas arestas tem. Então, no cubo eu tenho 8 vértices. 8 vértices. Arestas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 arestas. Tá? São características do cubo, tá? E também, agora vem uma palavrinha nova, que é face. Face é essa parte aqui assim, ó, né? Esse lado aí, né? Essa figura plana, nesse caso, um quadrado, né? Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, o cubo, nesse caso, né? Vou colocar aqui o nome dele, que eu esqueci. O cubo ele tem 8 vértices, ele tem 12 arestas e 6 faces, tá? Uma outra coisa interessante, que a área da base de um cubo é sempre um quadrado, e um quadrado é lado vezes lado, ou seja, é uma aresta elevada ao quadrado. Então, a área da base, vou representar pela letra AB, ali, ó, área da base do quadrado, vou desenhar um quadradinho aqui, ó. A área do quadrado
é lado vezes lado. Então, é aresta vezes aresta, né? E daria aresta ao quadrado. Então, a área, né, de uma face, no caso do quadrado, do cubo, todas as faces são iguais, então é aresta ao quadrado, tá? Muito bem. Agora, pessoal, eu vou calcular a área lateral. Como eu disse para vocês, né? A área lateral, ele é um grande quadrado, né? Então, seria, olha lá, ó, a área lateral. Seria 4, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados. 4A ao quadrado. Tá? 4 vezes o A elevado ao quadrado. Ou, se preferir, né, o perímetro, 4 vezes A, multiplicado pela altura, que é A. Então, 4A ao quadrado. Tanto faz. Né? Se vocês querem pensar de uma maneira geral, né, seria interessante que vocês gravassem perímetro vezes altura. Ou área lateral são 4 quadrados. Área total. Área total, pessoal, como eu tenho 6 faces, eu multiplico essas 6 faces pela área do quadrado, que é A ao quadrado. Então fica 6A ao quadrado. Tá bom assim? Muito bem. Agora o volume. Volume é uma coisa que a gente não tinha aprendido ainda. Né? Volume é o que vai dentro, pessoal. Se isso aqui fosse uma caixinha, o que vai dentro da caixinha é chamado de volume, que é a parte espacial. A área é plano. Volume é o que vai dentro. Se a gente pensar, por exemplo, numa caixinha de leite, tá? A caixinha, ela é área. E o leite que vai dentro é o volume. Entenderam isso? Então, volume é a área da base vezes a altura. O volume, né? Eu já poderia dar direto para vocês. A área da base é A ao quadrado. A altura é A. Então, o volume de qualquer cubo, podem gravar isso na cabeça, né? Conserva a base, somos expoente, é A ao cubo. Tá? Isso seria as características do cubo. Muito bem. Na geometria plana ainda tem um outro detalhe, né? Se a gente for pensar na base, aqui, ó, a gente tem essa diagonal aqui, ó, tá vendo? Essa diagonal aqui. Essa diagonal aí, a gente aprendeu lá no quadrado, no início, quando a gente estava trabalhando com o quadrado, que para achar a diagonal, vou botar aqui, chamar de π, é a raiz de 2. Tá? Eu quero saber qual é a diagonal do quadrado. Olha lá, ó, a raiz de 2. É assim que se faz. Mas, e se eu quiser, por exemplo, a diagonal do cubo? O que é a diagonal do cubo? Ela sai, ó, de um vértice e vai até o outro vértice. Ó. Olha lá. Ó. Esse aqui, pessoal, é a diagonal do cubo. Eu vou representar pela letra maiúscula do alfabeto. Tá bom? Diagonal, então, do cubo. Olha lá. Fica diagonal. Como é que eu vou achar essa diagonal aí? Tá? Então, eu teria diagonal ao quadrado, que se vocês notarem aqui, ó, é um grande triângulo retângulo. Eu posso utilizar Pitágoras para resolver. Então, fica diagonal ao quadrado igual. Olha ali, ó. Essa parte de baixo é a raiz de 2 ao quadrado mais a
ao quadrado. Olha, tudo isso eu estou fazendo para colocar a fórmula para vocês, já poderia dar direto. Mas só para mostrar para vocês, né, vamos supor que vocês esqueçam na hora, né, a fórmula, vocês podem utilizar o Pitágoras ali para descobrir a diagonal do cubo, tá? Então, eu até vou colocar aqui escrito diagonal do cubo. Diagonal do cubo. Tá? E esse outro aqui é diagonal da base. Da base. Então, aqui tem a diagonal da base, que é o que a gente estava usando antes, né? A raiz de 2 por quadrado. E a diagonal do cubo nós vamos descobrir agora. Olha lá como é que vai ficar. Fica diagonal ao quadrado igual a ao quadrado. Esse raiz de 2 elevado a 2 vai ficar 2. Mais a ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ficar 3a ao quadrado. A diagonal vai ser a raiz de 3a ao quadrado. Então, a diagonal do cubo vai ser a raiz de 3. Ah, eu já poderia dizer para vocês aqui, ó, que a diagonal do cubo é a raiz de 3. Então, esse aí, pessoal, é o cubo, tá? Então, essas são as características do cubo. Vou fazer um resuminho rápido, até vou colocar rápido depois lá. Então, esse é o cubo. Ele tem 8 vértices, né? 4 em cima, 4 embaixo. Ele tem 12 arestas, 4 aqui, mais 4 em cima, mais 4 embaixo. 4 vezes 3, 12 arestas. Faces. Faces são os quadrados que montam 4, né, na área lateral, e área da base superior e área da base inferior, 6, né? Então, são 6 faces. Como é que eu calculo a área da base de um quadrado? Lado vezes lado. Então, aresta ao quadrado. Como é que eu acho a área lateral? São 4 faces. É só multiplicar uma das faces, que é ao quadrado, por 4. Ali, ó. 4 quadrado. Área total. Eu tenho a área de cima, superior, e a área de baixo. Então, são 4 da lateral, mais 2, uma em cima e uma embaixo, são 6. 6a ao quadrado. Como é que eu acho volume? Volume, pessoal, gravem na cabeça, de qualquer prisma, tá? Não serve só para o cubo. É sempre a base multiplicado pela altura. Sempre vai ser assim, qualquer prisma. A base é a ao quadrado, a altura é a. Fazendo aqui, ó, a multiplicação, conservando a base, somando os expoentes, 2 mais 1, a ao cubo. Então, volume, aquilo que vai dentro, né? Já expliquei aqui, o volume, que é o que vai dentro, é a ao cubo. Depois, a diagonal da base é a raiz de 2, né? Isso eu já tinha explicado para vocês. E aqui eu demonstrei como chegar à diagonal do cubo, que ela sai de um vértice até o vértice superior. E aí a gente utiliza Pitágoras, né? E nesse caso, eu estou mostrando para vocês uma fórmula ali. Se vocês esquecerem, usem Pitágoras. Se não esquecerem, muito mais rápido, né? A raiz de 3. Se for diagonal da base, a raiz de 2. Se for diagonal do cubo, a raiz de 3. Entenderam isso? Então era isso, pessoal. Agora é só fazer exercícios, tá bom? Encontre a diagonal do cubo. Encontre a diagonal do cubo, a área total, e o volume. Encontre a diagonal do cubo, a área total, o volume, sabendo que sua aresta é
2 centímetros. Vamos fazer, então, aqui o cubo, né? Ó. Esse aqui é o cubo. Cada aresta, pessoal, é 2 centímetros. 2 centímetros, 2 centímetros. É tudo 2 centímetros, tá bom? Área, ó, a área da base, no caso de um cubo. Qual seria a área da base de um cubo? É um quadrado. Então, é A ao quadrado. Eu sabendo a aresta, 2 ao quadrado é 4 centímetros. Sempre, pessoal, quadrados, tá? 4 centímetros quadrados. Tá bom? Agora, área lateral. O que é a área lateral? Eu preciso saber a área da base para depois achar a área total. O que é a área lateral do cubo? Lembram que eu falei? São 4 faces, tá? Então, a área lateral vai ficar 4 vezes a área da base. A área da base é 4. 4 vezes 4 é 16 centímetros quadrados. Tá bom? E a área total é a soma. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou, simplesmente, 6A ao quadrado. Pode ser assim e pode ser utilizando a fórmula 6 vezes A ao quadrado. Vou fazer dos dois jeitos. 2 vezes a área da base. A área da base é 4, mais a área lateral é 16. Então, a área total vai ser 8 mais 16. 16 mais 8 dá 24 centímetros quadrados. Tá? Se eu fosse usar pela fórmula do cubo, fica 6A ao quadrado. E 6A, né, é 6 vezes a área, no caso do quadrado, que seria 4. 6 vezes 4, 24. E dá a mesma coisa. Eu vou botar aqui. Área total igual a 6 vezes A ao quadrado, igual a 6 vezes 4, igual a 24 centímetros quadrados. E qual é o volume? Volume é A ao cubo, entenderam? Multiplicar a base vezes a altura. A base é 4, a altura é 2, 4 vezes 2, 8 centímetros. Agora não é quadrado. O que vai dentro, né, é cúbico. Cúbico. Então, vou botar aqui, ó, volume do cubo, né, é A ao cubo. O que é o A? 4. 2. A aresta é 2. Então, o cubo é 8 centímetros cúbicos. Entenderam? Se vocês quiserem tratar como um prisma, e ele é base vezes altura, dá para resolver. Ou se vocês gravarem a fórmula, né, A ao cubo, também dá tranquilo. Eu aconselho vocês, né, como já trabalhei com geometria há muito tempo e é a minha especialidade, gravarem só a fórmula do prisma, de todos os prismas. E aí vocês resolvem isso aí brincando. Claro que aqueles que gostam de aprender fórmulas e tal, gravarem, fica muito mais rápido, né? Vamos achar agora a diagonal do cubo. Olha lá. A diagonal do cubo é A raiz de 3. E aí você só coloquem, né? Se eu não der o valor da raiz de 3 no enunciado, eu não. Um vestibular, nem quem for fazer a prova, se eles não derem lá raiz de 3 igual a 1,73, se eles não derem isso para vocês, vocês simplesmente coloquem aqui, ó, o valor da aresta e coloquem centímetros, porque é linear, não é o quadrado. E acabou.
É assim que se resolve esse tipo de questão aí. Tá bueno, pessoal? Alguma pergunta? Um abraço, pessoal. Alguma dúvida? Tchau, pessoal.